Opa, Renan Levinsky aqui e hoje nós vamos falar de Deuteronômio. Assim como os Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômio também foi escrito por Moisés e o seu ano de composição foi de 1440 a 1445 a.C. O tema principal do livro de Deuteronômio é a obediência traz bênção e a desobediência traz maldição. O seu propósito é lembrar que o amor e a fidelidade de Deus no passado podem encorajar o amor e a fidelidade de Deus no futuro. Histórias que você vai encontrar no livro de Deuteronômio são: o primeiro discurso de Moisés, onde ele avalia o passado. O segundo, então, discurso de Moisés, onde ele diz o que o Senhor requer do povo. O terceiro discurso, onde ele fala que Israel deve manter a sua aliança com o Senhor. Josué, então, é escolhido como novo líder de Israel. Israel rejeita o Senhor. A canção de Moisés. Moisés vê a terra de Canaã e abençoa as tribos de Israel. A morte de Moisés. Você não vai entender Deuteronômio a menos que entenda que este livro traz as últimas palavras de um homem que está prestes a morrer. Vamos recapitular aqui. Se você está acompanhando a série de resumos da Bíblia, sabe que primeiro Moisés lidera a saída dos hebreus do Egito, depois eles vagam pelo deserto por longos 40 anos na tentativa de conquistar coragem e fé para atravessar a fronteira em direção à terra prometida. E no momento em que o povo finalmente chega à fronteira, apenas 3 dos que eram adultos quando os hebreus deixaram o Egito ainda estavam vivos. E para piorar, um deles estavam prestes a morrer, que no caso era Moisés. Então Moisés fez o que qualquer bom líder faria. Ele reuniu o povo, contou toda a história mais uma vez. Mas ele não apenas narrou os acontecimentos, como também ele enfatizou o quanto eles eram importantes e disse o que o povo então deveria fazer. Foi o último discurso. Por isso ele falou sobre assuntos reais. Ele tratou do presente, do passado, do futuro. Essas eram as últimas chances de encorajar o povo a ser fiel a Deus. E Moisés aproveitou ao máximo essa oportunidade. Para a gente colocar essa situação vivida aqui com os hebreus no tempo real, no tempo de hoje, imagine que o seu país tivesse, sei lá, o mesmo presidente durante toda a vida dele. Alguém que fosse um grande e maravilhoso líder que esteve à frente da nação em um período muito difícil. Imagine esse líder em quem todos confiam dizendo assim: eu tenho que ir embora, mas antes de partir eu preciso falar algumas coisas para vocês. Eu tenho certeza que todo o povo ouviria, não é mesmo? E é exatamente assim que nós devemos ler Deuteronômio. O apelo poderoso de Moisés alertando o povo de Israel quanto a fidelidade tem atravessado milhares de anos. E hoje também nos chama a ser pessoas mais fiéis. E assim como os israelitas experimentaram a libertação por meio do amor e da fidelidade de Deus, nós também experimentamos. O livro de Deuteronômio nos ajuda a recordar como Deus se revelou no passado e também nos ensina que nós precisamos ser fiéis no futuro, mesmo que estejamos em tempos difíceis. Então, deixe que as últimas palavras de Moisés aos israelitas o encorajem e o motive a buscar um futuro que Deus tem para você. Existe uma série de instruções em Deuteronômio sobre como cuidar das pessoas que têm menos do que nós. O livro de Deuteronômio não nos deixa ser sensíveis às necessidades das pessoas que estão fora das nossas igrejas. Em vez disso, nos ensina que se encontrarmos alguém necessitado, somos responsáveis por ajudá-lo. O livro também oferece dicas práticas para as pessoas ajudarem a si mesmas. Podemos pensar que a ideia de viver com outras pessoas em comunidade é um conceito moderno, mas isso não é novo. Deus ensinou essas lições há muito tempo e você vai encontrar tudo isso no livro de Deuteronômio. Muita gente fala que esse livro é um livro difícil de ler, um livro difícil de entender, mas eu particularmente acho Deuteronômio um pouco mais fácil de entender toda a trajetória do que aconteceu nos livros anteriores. Para mim, é mais fácil ler esse resumo e entender toda a história do que realmente ler todas as histórias capítulo por capítulo que você vai encontrar nos livros anteriores. Mas é muito importante que você também leia os livros anteriores. Mas se você esquecer de alguma coisa, volta para Deuteronômio, porque você vai ler apenas um livro e vai lembrar de toda a trajetória do povo de Israel.
E esse foi o vídeo sobre Deuteronômio, esse livro maravilhoso que você precisa ler. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve para continuar recebendo mais conteúdos como esse. A gente tem vários projetos que nós vamos colocar em prática aqui nos próximos dias e eu vejo você aí na próxima semana ou no próximo vídeo. Fique com Deus e se cuide.